seu assento, fique à vontade. Quero dizer que é um prazer retornar a esta casa, retornar na visão, é sempre um privilégio. Deus abençoe a nossa pastora Carla, que não se faz presente, mas transmitam o meu abraço e minha saudação a ela, em nome de Jesus. E Deus abençoe o pastor Cláudio, que nos fizera o convite. Da última vez que estivemos aqui, na Santa Ceia, ele nos fez o convite e Deus proporcionou a noite de hoje para estarmos juntos. Deus abençoe o Senhor, adjunto da sua casa e família. A todos, seja Deus louvado pela vida de vocês. Faço-me acompanhar de um grande amigo, um irmão, pastor Paulo Costa. Pregar perto dele não é fácil, né? O homem é uma biblioteca ambulante. Eu achei que eu estudava até o dia que eu conheci ele, né? É uma bênção, é um amigo, mas atrás desses 2 metros aí tem muita humildade, é um homem de Deus. E hoje Deus proporcionou para ele estar aqui comigo, e eu louvo a Deus pela sua vida. Inclusive, tem a minha indicação, tá bom? Amém. Pode trazer, que é bênção do Senhor. Tanto ele quanto a esposa dele, a pastora Michele. Eu só não arrisco falar o sobrenome, que é língua estranha. Cassiatore. Fala 3 vezes, é renovado na hora. Né? Os 2 são bênçãos de Deus e eu amo a vida deles em nome de Jesus. Meus irmãos, quem trouxe a Bíblia, eu quero trabalhar o texto que é o tema da campanha. Então vamos lá. Lucas capítulo 15, leremos os versículos de número 8, 9 e 10. Lucas capítulo 15, versículos de número 8, 9 e 10. Glória a Deus. Minha garganta também está bem difícil. Sangue do Cordeiro. Nós passamos o dia juntos hoje e é uma dificuldade para falar, que só Jesus para ter misericórdia. Mas Ele vai dar voz para eu pregar em nome de Jesus. Lucas capítulo 15, versículos de número 8, 9 e 10. Como eu sei que aqui é a Assembleia de Deus, nós somos ensinados a ler o texto sobre os pés. Então convido aqueles que podem a ficar em pé para a leitura do texto e logo você já toma o seu assento em nome de Jesus. Podemos ler, irmãos? Digam amém. Amém. Está escrito assim: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E você diz amém. Tome seu assento e queira Deus falar conosco mais um pouco nesta noite. Queridos, eu quero dar um tema para a ministração desta noite, a fim de que tenhamos uma linha de raciocínio para ser traçada. Eu quero pregar nesta noite embasado no tema recuperando os valores perdidos. Recuperando os valores perdidos. Sem sombra de dúvidas, Jesus Cristo é o personagem principal de toda a Bíblia Sagrada. Até porque a Bíblia é um livro cristocêntrico, ou seja, Cristo é o centro de todas as sagradas Escrituras. Porém,
Analisar o Novo Testamento é entender que, além de Cristo ser o centro das Escrituras, ele também é a figura principal de todo o Novo Testamento. A prova disso está que o Novo Testamento inicia-se com 4 homens que vão biografar, vão registrar a respeito da trajetória do Filho de Deus aqui nesta terra. Estes homens vão receber o título de evangelistas. Falo eu de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. Estes homens vão destacar a passagem de Cristo aqui nesta terra e vão dedicar as suas vidas e o seu tempo em busca de registros fidedignos e provas concretas de tudo quanto Cristo ele realizou. Há quem imagina que Cristo ia produzindo e eles iam atrás escrevendo. Na verdade, Mateus, que é o evangelho que abre o Novo Testamento, não de uma forma cronológica, mas de uma forma genérica, ele escreve o seu livro no ano 60 depois de Cristo. Marcos escreve o seu livro no ano 55 depois de Cristo. Lucas escreve o seu livro no ano 60 depois de Cristo. E João escreve o seu livro no ano 90 depois de Cristo. Ou seja, existiu um espaço de tempo entre a escritura de um e do outro livro, mas todos vão comungar da mesma comunhão ao registrar os feitos do Filho de Deus. É claro que não conseguiram registrar tudo, até porque João, ao escrever o seu livro, no capítulo 21 e no versículo 25, destaca dizendo que se tudo que Cristo fez fosse ser registrado em livros, não haveria livros no mundo que comportaria os feitos do Filho de Deus. Porém, o material que foi registrado, o material que nos foi exposto e revelado, nos é suficiente para crermos que Jesus é o Filho de Deus. Eles vão destacar o ministério de Cristo. Quando falamos do ministério de Cristo, veremos que o seu ministério foi prodigioso, foi fértil, foi poderoso e foi cheio de sinais. Eu destaco 3 observações concernentes ao ministério de Cristo. Em primeiro lugar, o ministério de Cristo só foi o que foi porque ele tinha compromisso com a oração. Jesus Cristo era alguém assíduo e compromissado com a prática da oração, até porque o diabo não respeita quem prega, o diabo não respeita quem canta, mas o diabo respeita quem ora. Jesus Cristo tinha compromisso com a oração, de tal maneira que você não verá os discípulos pedindo: ensina-nos a pregar, ensina-nos a cantar, mas você verá que os discípulos pedem para ele: ensina-nos a orar, porque Jesus é um exemplo quando o assunto é oração. A segunda marca que potencializa o ministério de Cristo era a autoridade que ele tinha para realizar milagres. Se você achar por bem,
substituir a palavra autoridade pela palavra unção, não tem problema. Jesus tinha unção para realizar milagres. Atos, capítulo 10 e versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda parte, fazendo bem a todos e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Observe que sobre ele repousava uma unção sobrenatural. Jesus não tinha tempo para fofocar, porque ele tinha unção. Jesus não tinha tempo para jogar a conversa fora, porque ele tinha unção. Jesus não tinha tempo para falar mal de A ou de B, porque sobre ele existia unção. E quem tem unção é diferente. Jesus, ele tem uma terceira marca em seu ministério que o potencializa. E qual é, pastor? A terceira marca que repousa sobre o ministério de Cristo. Olha para cá. A capacidade de ensinar. Jesus Cristo era bom pregando, mas Jesus também era bom ensinando. Quando ele queria pregar, os guardas não davam conta de parar ele de pregar. Mas quando ele queria ensinar, era envolvente a maneira que ele ensinava. Pastor, por quê? Porque Jesus tinha uma tática, Jesus tinha uma estratégia, Jesus tinha um estilo. E como é que Jesus ensinava? Ele ensinava por intermédio de parábolas. Pastor Paulo, o senhor que é mestre em grego, sabe que a expressão parábola vem do grego parabolê, que significa comparação. Isso significa que Jesus usava histórias do cotidiano para comparar com lições do reino de Deus. Eu uma vez contei na Bíblia cerca de 40 parábolas que Jesus ele vai contar, e agrupei todas elas em pelo menos 10 temas. Tem parábolas que falam sobre serviço e obediência, tem parábolas que falam sobre oração, tem parábolas que falam sobre humildade, sobre amor, sobre gratidão, sobre riqueza, sobre valores morais, sobre profecias, sobre ética cristã, sobre oração. Mas há um grande grupo de parábolas que apontam para o reino de Deus. Até porque a proposta é expor o reino, a proposta é mostrar o reino, a proposta é revelar o reino. E aqui no capítulo 15 do evangelho que Lucas registra, Jesus vai contar. Há quem diga que é uma parábola dividida em 3 etapas. Há quem diga que são 3 parábolas distintas que Jesus vai contar. Quer seja 3 em uma ou uma em 3, estas parábolas se dividem em 3 partes. Primeiro é a parábola da ovelha que vai se perder. Segundo é a parábola da dracma que será perdida. Terceiro é a parábola do filho pródigo. Há algumas coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, a ovelha se perde fora. A ovelha se perde fora, a dracma se perde dentro e o filho se perde em si. A ovelha é um animal, a dracma um objeto, o filho um ser humano. A ovelha tem um pastor para poder buscar, a dracma tem uma mulher para poder achar, e o filho tem um pai que está esperando ele voltar. O fato é que todas
Estas parábolas apontam para o reino de Deus, mas como hoje a proposta é olharmos para a parábola da dracma perdida, permita-me vos compartilhar algumas lições que o Espírito Santo acendeu em meu coração. A parábola todo mundo sabe: uma mulher tinha 10 dracmas, perde uma, varre a casa, acende a candeia, busca com diligência, acha e se alegra. Primeiro ponto: o que era uma dracma? Há 3 conotações para a dracma. Primeiro, a dracma é uma unidade de peso equivalente a 4,3 gramas. Segundo, uma dracma era equivalente a uma moeda grega, que se nós transicionarmos o seu valor, chega na casa dos 53 reais, contando nos dias de hoje. Terceiro, a dracma era uma pérola ou um dote que era dado por um noivo à sua noiva. As mulheres beduínas recebiam 10 dracmas e as penduravam na barra da sua roupa e deveria cuidá-las até o dia do seu casamento. As mulheres judias também recebiam 10 dracmas e montavam um colar a qual ela deveria utilizar no dia do encontro com o noivo. Então observe, esta mulher recebe 10 dracmas e quem as dá para ela é o noivo dela. É por isso que ela fica assustada e preocupada quando perde as dracmas ou a dracma e busca a todo custo para poder achar. Pois bem, vamos para as aplicações. A primeira verdade que a parábola nos ensina é a seguinte: infelizmente as perdas fazem parte da nossa vida. Vou repetir: infelizmente as perdas fazem parte da nossa vida. Não é porque você é a noiva que você não vai perder. Não é porque você prega que você não vai perder. Não é porque você canta que você não vai perder. Não é porque você profetiza que você não vai perder. As perdas fazem parte da nossa história. Jó perdeu boi, perdeu jumento, perdeu ovelha e até filho Jó perdeu, porque as perdas fazem parte da nossa história. O pai de Saul, chamado de Quis, também perdeu as suas jumentas, porque as perdas fazem parte da nossa história. E Israel, em sua história de vida, também perdeu, porque as perdas fazem parte da nossa trajetória. Você vai perder. Eu sei que é ruim da glória ouvir uma verdade dessa. A perca vai chegar. Vai perder amigos no meio da trajetória, vai perder oportunidades no meio da trajetória, vai perder dinheiro no meio da trajetória, mas todas essas percas são subjetivas, porque nós vamos perder, mas nós não podemos de hipótese alguma perder a presença de Deus. Se perder ouro, faz parte. Se perder prata, faz parte. Se perder amigos, faz parte. Se perder prestígio, faz parte. Agora o que nós não podemos nos dar o luxo de perder é a presença do Todo-Poderoso. E quem está falando isso não é o pastor Cleiton. Quem está falando isso é Davi. No Salmo 51, ele disse: Deus, retira tudo o que o Senhor quiser arrancar de mim, só não tires de mim a presença do teu Espírito. Pastor, por quê? Porque quem tem ouro e não tem Deus, não tem nada. Quem tem prata e não tem Deus, não tem nada. Agora quem tem Deus
perca tudo, menos a presença. Deixa eu ver quem pode abrir a mão para a água. Primeiro, as perdas fazem parte da nossa história. Não seja ludibriado por esses contes, filho do Satanás, junto com a pombagira. Você não tenta vencer, você vai vencer. Deixa eu esfregar uma verdade na sua lata. Você vai perder também. Jesus perdeu também. Você vai perder também. Mas você vai perder coisas pequenas, porque o principal nós não iremos. A segunda lição que o Espírito acende em meu coração ao observar a parábola é que a mulher tinha 10, só que ela perde 1. Se ela perde 1, ela ainda tem 9, e 9 é maior do que 1, mas ela vai se incomodar porque ela perdeu 1, porque o segredo não é a quantidade, o segredo é não querer se conformar porque perdeu. Perder é uma coisa, se conformar é outra coisa. Perder é uma coisa, aceitar é outra coisa. Perder é uma coisa, gostar de perder é outra coisa. Alguém olhou para ela no meu ponto de ver e disse: mulher, você perdeu uma, ainda tem 9. Não interessa se eu tenho 9, eu não vou me conformar com aquele que eu perdi. Eu não vou me conformar com aquilo que eu perdi. Eu vou procurar até achar. Aí eu me lembro de 1 Reis, capítulo 3, que a Bíblia diz que 2 mulheres chegaram diante de Salomão. Uma havia matado o seu filho enquanto dormia, a outra tinha tido o filho trocado como aquela que matou seu filho. Aí levaram diante do rei, para o rei poder julgar aquela causa. O rei disse: quem é a mãe? Ela falou: sou eu. A outra disse: sou eu. O rei disse: eu já sei o que eu vou fazer. Traga a espada, porque a espada vai revelar quem é de verdade e quem é de mentira. Trouxeram a espada, e quando trouxeram a espada, a mãe mentirosa disse: mata. A mãe verdadeira disse: não mata. A mãe mentirosa disse: divide. A mãe verdadeira disse: não divide. Salomão disse: eu sei quem é a verdadeira aqui. Aquela que não quer perder. Aquela que não quer perder. Aquela que não quer perder. Eu vou me falar uma coisa. Talvez você perdeu seu filho pro vício, perdeu seu filho para as drogas, perdeu seu filho pro crack, perdeu sua empresa. Perder faz parte, mas não se conforme com a perda. Levanta a mão, arregaça as mangas e vai recuperar o que você perdeu. Perdi, faz parte, mas eu vou sentar no banco e chorar as pitangas. Perdi, faz parte, mas não vou ser imatura de postar bobagem na internet. Perdi, faz parte, mas eu vou ficar chorando pelo leite derramado. Já que perdi, eu vou procurar. Já que perdi, eu vou procurar. Já que perdi, eu vou procurar. No ato da procura, a voz está indo embora, mas eu vou entregar tudinho que Deus me deu. A voz está indo embora, mas eu vou entregar tudinho. Primeiro, no ato de procurar, a primeira coisa que ela faz é acender a candeia. Aqui o caldo engrossa. Primeiro, tem 3 verdades aqui. Primeiro, se ela acende a candeia para já, é porque a candeia apagou para ela perder. Eu vou repetir porque você não ouviu direito. Se ela acende para já, é porque apagou para perder. Porque a culpa da candeia apagar é de quem é dono da casa. O erro não é perder. O erro começa antes. Deixou a candeia apagar. É quando a candeia apaga, é normal atrás que você perde.
Sabe por que em 1 Samuel capítulo 3, pastor Cláudio, Deus vai levantar Samuel, que o texto diz, e falou o Senhor com Samuel, antes que a lâmpada de Israel se apagasse, é porque Deus entendia, ele não quer mais nada com nada, o Filifinés não quer mais nada com nada, então é natural a candeia apagar, mas antes de apagar, eu chamo Samuel, antes de apagar, eu levanto Samuel, porque depois que apagar, a dracma se perde. Meu Deus! Segundo, se apagou para perder, olha para cá, acende que acha. Eu vou repetir. Se apagou para perder, acende que acha. Ora para ver se não acha. Jejua para ver se não acha. Consagra para ver se não acha. Vem para oração para ver se não acha. O céu está dizendo, a dracma perdeu porque a candeia apagou, mas para achar, aceita a candeia. Terceiro, olha para cá, eu não sei se vocês vão dar glória até o final, mas vamos lá, né? Fazer o quê? Olha para cá. Terceiro, se ela acendeu uma candeia, é porque ela cansou de procurar a dracma no escuro. Se ela acendeu, meu mestre, pastor Paulo, a candeia, é porque há muito tempo ela estava procurando no escuro e não conseguiu. Porque toda vez que você tenta fazer uma coisa sem o subsídio da candeia, você não vai conseguir. Ah, não. Mas ela falou mal de mim, vou pegar ela pelo cangote. Para de querer resolver os pontos. Não, mas postou mentira minha na internet. Se ele pegar, quebra a perna, quebra o braço. Para de querer resolver as coisas no escuro. Não, mas eu sou crente, mas não sou trouxa. Sou crente, mas minha perna não é, meu braço não é. Para de querer resolver as coisas no escuro. O salmista disse, lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, é a tua palavra. Ou seja, eu não ando mais no escuro, eu não resolvo mais nada no escuro. Para de querer resolver as coisas no escuro. Primeiro, ela acende a candeia. Segundo, ela varre. Está na hora de pegar a vassoura. Meu Deus! Está na hora de pegar a vassoura. Olha para cá. Naquela época era normal. Se hoje já é normal, imagina naquela época a facilidade que os móveis pegavam pó. Eu fui tentar descobrir a definição de pó. E a definição de pó, meu mestre pastor Paulo, é nada mais, nada menos do que pequenas partículas materiais que se aglomeram por um pequeno espaço ou por uma pequena brecha. Um dia com pó não tem problema, 2 dias com pó não tem problema, uma semana com pó, se tiver rinite igual eu, já começa a coçar, já começa a incomodar. Só que o pó não bate na porta e fala, abre que eu quero entrar. O pó entra pelas pequenas brechas. E se ela pegou a vassoura para varrer a casa, é porque tinha pequena brecha que estava gerando um grande problema. Calamanda, eu estou sentindo autoridade aqui. É porque tinha pequena brecha que estava gerando um problema grande. Sabe qual é o nosso problema? Quando fala que tem anjo, a gente pula. Quando fala profecia, a gente marcha. Mas quando fala de pequenas brechas, passa desapercebido. Mas o diabo não precisa de uma porta arreganhada para ele entrar. É pequenas brechas que a sujeira entra e que ele opera.
Todo mundo gosta de pregar o Isaías 38, a cura do rei Ezequias. Ninguém gosta de pregar o 39, o dia que Ezequias foi curado, só que chegou Mepaque Baladã, mensageiros da Babilônia. Ele não falou: ô povão, entra aqui no templo do Senhor. Pequena brecha. O que aconteceu depois? O cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico só aconteceu porque o povo não guardava o sábado, não é verdade? Mas se Ezequias não tivesse aberto a porta do templo, eles não iam descobrir que o templo era feito de ouro por dentro e por fora. Já que ele abriu uma pequena brecha, o diabo disse: você fala a língua estranha, mas abandona a pornografia. Pequena brecha. Você fala língua estranha, mas fala palavrão lá. Pequena brecha. Você é crente, é do manto, é do reteté, mas usa roupa de safada, decote de bandida. Pequena brecha. Aí depois que o diabo entra, vem pedir oração na maior caravana. É por isso que eu não oro. Faça a brecha que ele não entra. Faça a brecha que ele não entra. Até quando vamos abrir acesso para quem não é para abrir acesso? Vamos colocar para dentro quem Deus quer para fora. Vamos chamar para perto quem Deus quer para longe. Ô meu amigo, tu é casado. Ô minha filha, tu é casada e fica abrindo brecha para outros palpitarem no teu casamento. Depois que o diabo entrar, eu quero ver como é que tu vai tirar. Então nessa noite, fecha a brecha que é melhor. Pastor, não gostei. Então fecha a brecha se gostar. Pastor, não comprar sua trufa no final do culto. Não tem problema, fecha a brecha que outro compra. Mas o céu te trouxe aqui para dizer: tem muito tempo que a brecha está aberta, e é por isso que a casa está sendo contaminada. Obrigado, pastor. É por isso que a casa está sendo contaminada. E eu estou falando da sua casa. Cada dia que passa você é mais maleável. Não tem nada a ver. É normal. A deixa. Aí pode. Aí vai. Aí na hora que o capeta botar o pé, a mão, o braço, o corpo entrar, vai ser tarde demais. Não é mais fácil fechar, né? Meu Deus, coisa linda. Segundo, se ela pegou a vassoura para varrer, simples, é porque a casa estava suja. E sujeira se remete a lixo. E o que é lixo? Descarte. O que é lixo? Aquilo que você não vai mais utilizar. Está na hora de pegar a vassoura e colocar para fora o que você não usa mais. Vou falar. Está na hora de pegar a vassoura e colocar para fora o que você não usa mais. Minha filha, tu é crente, tá com CD de Chitãozinho e Chororó, calcinha preta, aviões do forró, calypso, por quê? Pega a vassoura e joga para fora o lixo. Pega a vassoura e joga para fora o lixo. Pega a vassoura e joga para fora o lixo. Pega, pastor, mas eu não quero desfazer do lixo. Você é casada e está com presente com o teu ex-tibor. Pega a vassoura e joga para fora o lixo. Pega a vassoura e joga para fora o lixo. Você é crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro e segue personalidades mundanas. Pega a vassoura e joga para fora o lixo. Se não vai usar, não pode ficar mais dentro. Joga fora. Joga fora. Joga fora. Joga aquele comportamento de quando você não era crente fora. Joga aquela brabeza, aquela estupidez, aquela ignorância de quando você não era crente fora. Você não usa mais. Varre a casa. Varre a casa. Varre a casa. Aleluia. Mais uma lição, vocês aguentam? Diga amém. Amém.
Então segura. Eita Deus. Aperte o cinto. A dracma foi perdida. Sim ou não? Sim. Só que se a dracma foi perdida, é porque a casa já estava desorganizada há muito. Então a dracma se perde, porque aquilo que era para ser feito não foi. A casa está suja há tanto tempo, a dracma vai se perder mesmo. Meu Deus. Você não ora tanto tempo, acumula lixo, a dracma vai se perder mesmo. Tem irmão que fala, pastor, eu sou crente, pastor, mas o meu marido não é, pastor, o que eu faço para poder, pastor, trazer ele para a igreja? Eu falo assim, minha irmã, você é crente há quanto tempo? Há 300 anos. Desde a época de Noé. Eu falo, minha irmã, se o teu testemunho não conseguiu convencer ele de que você é uma serva de Deus, você acha que eu, que nem convivo com ele, vou conseguir convencer ele? Seja a diferença. Organiza a casa e acha a dracma. Organiza a casa e acha a dracma. Organiza a casa e acha a dracma. Aleluia. Glória a Deus. A culpa da casa tá suja é dela. Meu Deus. E não impute machismo na minha frase, pelo amor de Deus. A culpa da casa está suja é dela, não está fazendo Meu Deus. o que era para fazer. Eu vou falar, irmãos, eu estou na liberdade da palavra. Qualquer briguinha que tu tem, qualquer desavença que tu tem, tu quer fazer greve de intimidade com teu marido, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não vai dormir na cama, não vai me tocar, não vai, pelo amor, me poupa, pelo amor de Deus. Aí aparece a pombagira, destrói, derruba, a Jezabel aparece, derruba, aí aparece o diabo, mas o serviço de casa você não está fazendo. Meu Deus do céu. Aleluia. Eita Deus. Falei pro meu Pelo amor de Deus. Jesus. Vai organizar essa casa, Falei pro meu pai. vai organizar essa casa. Vai organizar, porque depois que a dracma apanhou, vai dar trabalho para achar. Vai organizar a casa. Vai organizar a casa. Vai organizar a casa. Glória a Deus. Eita. Olha pra cá. Aleluia, Senhor. Então, ela organiza a casa. Aí ela procura com diligência. Isso significa que ela não sossegou até... Sabe por que ela procura dentro de casa? Porque todo mundo que perde tem noção da onde que perdeu. Você sabe o que você perdeu. E você tem noção por que você perdeu. Mas isso aqui para finalizar, porque eu quero fechar no horário. Ela procura, e procura, e procura, e procura. Aí ela acha, diga glória a Deus. Ela acha, diga aleluia. Aí ela vai chamar vizinhas e amigas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ela acha, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí o texto diz que ela chamou as amigas e as vizinhas. Vizinha é prova, né? Mas vamos pegar a palavra amiga. Ela acha e chama as. Cadê as amigas do dia que ela perdeu? Ei, meu Deus. Cadê as amigas do dia que ela estava procurando? Cadê as amigas na hora que ela estava arrumando a casa? Cadê as amigas na hora que ela acendeu a candeia? Cadê as amigas na hora que ela começou a varrer a casa? Não é amiga, é interesseira. Meu Deus. Só entrou na casa depois que ela. Só entrou na casa depois que ela. Só entrou na casa depois que ela. Se não procurou contigo, não deve festejar contigo. Se não procurou contigo, não deve alegrar-se contigo. Se não procurou contigo, na hora que chegar, não é amiga, é impostor. Vai pra fora, porque é capaz de matar você. Poderoso. Glória a Deus. Eita Jesus. Mas tem um contraponto, pergunte qual? Uau. Não culpe os outros pelos erros que são seus. Meu Deus. Quem foi a culpada de perder? Então não vai culpar a vizinha. Aleluia. Quem foi a responsável por deixar a casa suja? Então assume o B.O. Eita Jesus. Quem foi a responsável? Ela. Então aguenta. Aleluia. Porque tem gente que é assim, eu fiz isso porque fulano não. Você fez porque você quis. Meu Deus. Não é porque fulano me colocou, não. Colocou na parede nada. Você fez porque você quis. Jesus. Porque quando você fala não, ninguém consegue trocar na sua cabeça o não.
Quando você decide falar não, é mais fácil ir ao diabo no inferno do que o não da tua cabeça. Aleluia. Aí na hora que você faz, quer culpar os outros pelos seus próprios. Faz isso não, é feio. Sabe como Jesus chama isso? Hipocrisia. Personagem, máscara, capa. Já que fez, arruma o seu B.O. Porque tem gente que é assim, na hora de discutir, esbraveja, grita, pega a cadeira, ameaça, pega a faca, faz a linha, fala que mata, empurra por pessoas. Aí na hora de pedir perdão, me perdoa. Na mesma intensidade que tu feriu, conserte o teu erro. Aleluia. Pastor, me prova na Bíblia, então leia Isaías 38. Ezequias recebe Isaías com a profecia: arruma a casa porque vai morrer. O Isaías estava voltando na mesma pegada que veio, ele volta. Deus está mudando a sentença. Deus está mudando a sentença. Pastor, por quê? Arruma o seu B.O. Meu Deus! Olha aí! Vai ceiar até quando empurrar com a irmã do grupo? Vai fazer esse papel feio até que horas? Eu vou lá, mas não vou com a cara dela, pelo amor de Deus. Sabe o que a Bíblia ensina? A você ir lá e pedir perdão. Mas quem me feriu, ele. Mas é você que vai lá e pedir perdão. Porque perdão não é dar razão para o outro. Perdão é se libertar de uma culpa na sua própria mente. Finalizando, porque senão você não compra minha trufa. Fala pra cá. Não é porque eu disse que ela ganhava as dracmas, umas colocava na barra da roupa as beduínas, as judias faziam o colar e penduravam no seu pescoço, para se apresentar no dia do seu casamento. Então olha para cá, se elas montavam um colar, esquece da saia, vamos trabalhar com colar. Se montava um colar, se chegasse lá faltando uma dracma, o noivo ia olhar e ia falar o quê? O colar está incompleto. E incompleto, o noivo tinha direito de não. Meu Deus. Aí quando ela procura desesperada a sua dracma, ela está dizendo para mim e para vocês: eu não posso mais viver uma vida incompleta. Eu preciso achar a dracma para poder ser completa. Aplicando para o mundo espiritual, a gente não pode viver uma vida espiritual incompleta. Se ora, não lê a Bíblia. Se lê a Bíblia, não jejum. Não. Vamos procurar a dracma. Vamos achar a dracma e vamos viver o que Paulo chama, meu pastor Paulo, de a plenitude do Espírito. O que é plenitude? Completude, completar, completo. Vamos ser completos no poder. Vamos ser crentes completos. Vai ter oração, vai ter leitura da palavra, vai ter jejum, vai ter missões, vai ter evangelismo, vai ter vida no altar, vai ter perdão, vai ter ofertório, vai ter a obra completa. Que o Espírito de Deus possa nos completar aqui nesta noite. Que o Espírito de Deus possa dar para nós, ou nos fazer achar a dracma que se havia perdido. Eu não sei qual foi a dracma que você perdeu, o valor que você perdeu, mas eu sei de uma coisa: a candeia está aqui, a vassoura está aqui, a casa vai ser limpa e a dracma vai ser achada para a glória de Deus. Pastor, e depois que a dracma foi achada, teve festa. Depois que a dracma foi achada, teve festa. Então festeja, porque os valores estão sendo recuperados aqui nesta noite. O Espírito de Deus ministra no meu coração: eu te devolvo a dracma que você havia perdido. Festeja, celebra agora e glorifica quem recebe esta palavra.
mas é a verdade. Obrigado, Jesus. É dura, mas é a verdade. Eu não saí da minha casa para vir bater em ninguém. Eu não saí da minha casa para vir espancar ninguém. Não. Até porque eu não sou pastor de igreja e não tenho autonomia para dar doutrina. Mas vergonha na cara cabe em qualquer lugar. Valores morais cabe em qualquer lugar. Ética cristã cabe em qualquer lugar. E perder dracma é falta de postura espiritual e compromisso com o que o Senhor te entregou. Então vamos achar a dracma perdida. Sabe por que estão fazendo palhaçada com o movimento pentecostal na internet? Meu Deus. É porque nós perdemos a dracma. Sabe por quê? O que viraliza mais? Posta lá, eu posto pregação, vídeo de pregação, para bater 50 mil visualizações, é um parto, mas posta uma piadinha, viraliza rapidão, porque perdemos a dracma aqui dentro. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Mas que Deus abra os nossos olhos, Ah, Deus poderoso. para que dentro da casa nós possamos achar Aleluia. a dracma que foi perdida. Oh, glória, Que filho. Deus continue a falar contigo por intermédio desta palavra. Aleluia. Tudo que eu vos ministrei foi que o Espírito me revelou. Aleluia. Mas há muita coisa ainda para ser revelada. Então mergulha e busque, que Deus também te dará. Amém? Queridos, no final do culto eu vou estar ali com algumas trufas. Se der, passe lá em nome de Jesus. Aleluia. E nos ajude para a glória de Deus.